Amém, amém. Então, galera, há um tempão atrás, eu vi uma notícia, se eu não me engano, no G1 mesmo, sobre uma mentira que se espalhou num grupo do Facebook em 2013. Cara, alguém lançou lá no Facebook que o Bolsa Família ia acabar e que, exatamente no dia X, você ia poder tirar o seu último Bolsa Família da sua vida. E aí, cara, essa mentira assim, se espalhou de uma forma bizarra. Segundo a matéria, foi por mais ou menos 12 estados brasileiros. E quando chegou o dia X, cara, rolou um quebra-quebra sinistro nas caixas econômicas lá. Então, pô, vandalismo, tumulto, tudo que você possa imaginar. Porque alguém contou uma mentira e essa mentira se espalhou bizarramente do jeito que se espalhou. E aí, assim, aconteceu que, por ser uma mentira, a coisa foi meio que não se sustentando ali. Provavelmente, alguma hora que os funcionários da Caixa Econômica falaram: gente, pô, não vai acabar o Bolsa Família, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão malucos? Pô, e com o tempo também, os veículos de imprensa mais relevantes assim falaram: ó, é mentira, pelo amor de Deus. E aí, cara, tudo foi se esvaziando e tal. E a gente percebeu que a nossa avó estava certa, né? Culto passado eu falei da voz de Léo Arita, agora falando em voz no geral mesmo. Pô, a nossa avó sempre fala que mentira tem perna curta. Não sei se você já ouviu isso da sua querida vozinha. Mas é verdade mesmo, cara. Mentira tem perna curta. A mentira não se sustenta por muito tempo. Chega uma hora que alguém fala: cara, você está doido? O que talvez a nossa avó não tenha falado é o outro lado. Enquanto a mentira tem perna curta, cara, enquanto a mentira não se sustenta, a gente crê que a verdade ela é inabalável. A gente crê que a verdade sempre prevalece e vai prevalecer. E aí, da mesma forma assim, que uma mentira é capaz de se espalhar, a gente vai ler um texto hoje que fala uma verdade sobre um homem muito importante da Bíblia. No trecho que a gente vai ler, a gente vai ver algumas características verdadeiras e relevantes sobre Filemão, um homem craque assim da Bíblia que a gente vai poder acompanhar. Só que, assim, diferentemente da mentira, além disso se espalhar, a verdade sobre a vida de Filemão, essas características assim que são abençoadoras para a gente, elas se espalharam e permaneceram. Então, está 2000 anos depois, tendo registro aqui de algumas características de Filemão que se tornaram conhecidas e incontestáveis. Cara, e é com essas verdades mesmo, que está nessa carta que Paulo escreve a Filemão, que eu acho que a gente vai poder tirar algumas lições, assim, pô, maravilhosas para a nossa vida. Para a gente poder tirar essas lições, a gente precisa ler o texto bíblico. Então, é isso que eu vou te convidar a fazer. Abre aí, Filemão 1, verso 1 ao 9. Eu vou tentar, pela última vez, apoiar um negócio aqui. Se não rolar, não rolou. Acho que foi. Então, vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Até aí. Então, para a gente poder entender o que seria esse apelo de Paulo, entender melhor esse texto, vamos indo parte por parte. A gente vê na introdução que Paulo, em humildade mesmo, ele se apresenta se revelando como preso, mas como prisioneiro de Cristo Jesus e não pelos romanos, como ele estava sendo preso pelos romanos. Então, isso indicando assim que a prisão tinha um motivo claro e bem definido, era por Jesus, é porque ele vivia por Jesus. E aí outra coisa que fica clara é que essa carta, ela foi escrita também por esse motivo. Paulo não está escrevendo a carta para poder exercer uma autoridade sobre Filemão, porque ele podia. Paulo está escrevendo essa carta por Jesus, pelo reino. Então, é única e exclusivamente para a glória de Jesus que ele escreve essa carta, que é, assim, extremamente pastoral, extremamente pessoal, de próprio punho. É tipo,
Como se a gente pudesse ter visto Paulo fazendo um gabinete com um irmão da igreja, sabe? Cara, é algo bem pessoal mesmo. E aí, para que Paulo escreve? Paulo escreve para interceder por Onésimo, o útil, que era um escravo fugitivo da casa de Filemão. Onésimo fugiu da casa de Filemão, provavelmente roubando alguma coisa. E aí, cara, em algum momento, graças a Deus, Onésimo, esse escravo, ele encontra com Paulo. Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte, ele se apaixona por Jesus, ele recebe de fato assim, um novo nascimento, ele é regenerado, glória a Deus por tudo isso. Só que, do ponto de vista civil, a conversão de Onésimo, o escravo, não mudava muita coisa. Porque, cara, ele provavelmente ainda teria que voltar para o seu senhor, Filemão, e Onésimo ainda precisaria receber a sua punição por ter fugido e por ter roubado. Então, isso não mudaria. Só que aí Paulo escreve, fazendo um apelo para que, assim, a graça triunfasse sobre o juízo nesse sentido, e para que Filemão não considerasse mais Onésimo um escravo 100%, mas um irmão, para que Filemão perdoasse, de fato, Onésimo, o escravo fugitivo. Então, a carta ela vai se construindo assim, da seguinte forma, tá? Dando um resumão. Filemão, você sabe quem eu sou. Não sou apóstolo, não sou só apóstolo, mas eu sou completamente servo de Jesus, por isso eu estou preso aqui. Depois, vai no sentido assim, Filemão, eu sei quem você é, cara. Eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu sei que você é uma bênção. Que ele cita 3 características assim muito maneiras. Ele fala, Filemão tinha fé no Senhor. Ele fala que Filemão tinha amor por todos os crentes. Ele fala que Filemão era alguém que reanimava o coração dos santos. Cara, essa coisa muito maneira, muito maneira. E aí Paulo vai falar mais ou menos o que aconteceu com Onésimo desse encontro, e aí apontar, cara, Filemão, diante de quem você é, sabendo que você é essa pessoa que tem fé, sabendo que você é essa pessoa amorosa, eu sei que você vai fazer a coisa certa. Eu sei, assim, que você vai perdoar Onésimo, eu sei que você vai receber ele como irmão. Isso já é algo para a gente mesmo, assim, se a gente é crente, cara, se a gente ama Jesus, algumas coisas são esperadas já, sabe? A gente vai ser diferente mesmo. E aí, Paulo tinha essa confiança, cara, que Filemão, de fato, ia atender ao pedido que ele nem fez explicitamente, assim, mas que, cara, Onésimo ia ser perdoado e ser recebido como irmão. Beleza? Eu vou precisar abrir um parênteses muito rápido aqui, só para falar sobre escravidão. Gente, vai ser bullet point mesmo, porque o tempo é curto, mas pode escandalizar para alguns o fato de Filemão ser crente e ter um escravo. Cara, só para voltar no tempo, vale apontar alguns pontos, tá? É bem claro em toda a Bíblia que a escravidão não é o ideal, não era assim antes da queda, beleza? E não vai ser assim no céu. Nos tempos passados, o tempo que esse texto foi escrito, a escravidão não era, na maioria das vezes, racial, beleza? E naquela época, cara, a escravidão, ela representava uma possibilidade para alguns não morrerem de fome. Tipo assim, não existia uma assistência do governo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você estava desempregado e você tinha qualquer dívida, cara, você ia morrer. Então, naquela época, assim, infelizmente mesmo, a escravidão parecia ser algo necessária. Então, o que rolou no Novo Testamento, exatamente? Os cristãos, eles tomaram a providência que seria a mais amorosa possível para aquele tempo. Entre muitas aspas aqui, eles meio que regularam a escravidão, revelando assim, alguns princípios que, com o passar do tempo, seriam princípios abolicionistas mesmo. Então, assim, cara, muito à frente do tempo deles e tal, eles já falavam sobre, cara, o valor que o escravo tinha, já falava que a pessoa que maltratasse o escravo estava maltratando um filho de Deus. Então, assim, cara, tudo isso é muito à frente, a gente sabe que não é o ideal, e aí chegou o tempo que cristãos futuros começaram a batalhar para que, de fato, houvesse a abolição da escravidão, graças a Deus. Para fechar aqui, se você tiver curiosidade, tenta ler sobre a história de William Wilberforce, um cara que realmente lutou assim para que fosse abolida a escravidão, beleza? Não sei se foi tão útil assim esse parênteses, mas cara, de verdade, assim, os cristãos realmente fizeram o melhor possível para que esse negócio horrível não permanecesse, tranquilo?
Então, uma vez que a gente já entendeu o texto, vamos tirar algumas lições aqui para a gente. A primeira delas é que uma vida de fé e amor, ela vai ser notada. Uma vida de fé e amor, cara, ela vai ser conhecida. Se a gente olhar com calma para o verso 4 e 5 do texto, a gente vai ver Paulo dizendo que, por ele ouvir da fé no Senhor Jesus e do amor de Filemão por todos os santos, ele sempre dava graças a Deus. E aí, cara, vale a pena a gente pensar assim, Paulo ouviu falar, mas como ele ouviu falar da fé e do amor de alguém? Porque às vezes a gente pensa, né, o amor, ele não é algo, um sentimento, né, que você tem, um sentimento gostosinho ali, ou a fé não é aquele pensamento de que a gente consegue, né, que a gente vai conseguir, que a gente vai fazer. A fé e o amor não são sentimentos, não são pensamentos. Pô, não. Infelizmente, assim, o melhor jeito que eu achei de explicar isso é através de um sertanejo, Chitãozinho Chororó, tá, Felipe? Uma vez Felipe fez assim, quem gosta de rock, quem gosta de sertanejo? Eu quis levantar as duas mãos, assim, que eu gosto dos dois, né? Cara, sertanejo sofrência, o cara falando assim, sinônimo de amar é sofrer. Aí tem gente que gosta, né? Tá sofrendo já de amor, aí escuta, se identifica. Só que aí, cara, vai passando sertanejo, vai passando, e aí chega no refrão, cara. A música é muito maneira. Sinônimos, Chitãozinho Chororó, muito bom. Cara, ele fala assim, sinônimo de amor é amar. Pô, maravilhoso, sinônimo de amor é amar. É o seguinte, cara, o amor é uma ação mesmo. Sinônimo de amor é amar, o amor é uma ação. Fé e amor, cara, não são sentimentos good vibes que a gente sente ali, que são estilos de vida, são coisas que a gente faz na prática. E aí, viver estilo de vida pode sim impactar. Esse estilo de vida em amor, em fé, ele vai ser conhecido, como foi no caso de Filemão. Cara, a mentira, ela de fato se espalha. É possível que mentiras sobre nós, sejam espalhadas, mentiras sobre a nossa igreja sejam espalhadas, mas enquanto a gente viver em fé e em amor, a verdade sempre vai permanecer, ela sempre vai prevalecer, ela sempre vai durar. Por isso que a gente vai ser conhecido. Esse estilo de vida que dura e que faz a diferença, ele se espalha também. E aí, cara, Jesus fala uma parada muito maneira. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Para que vejam as suas obras, vejam as coisas que você faz por amor. E aí, cara, as pessoas vão glorificar a Deus por causa disso. Cara, a nossa meta, assim, é seguir esse exemplo de Filemão mesmo e agir em fé e amor, para que pessoas ouçam falar da nossa fé, do nosso amor, das coisas que a gente faz, e possam glorificar a Deus, cara. Esse é o sonho, esse é o sonho. Cara, a segunda lição que a gente tira desse texto, e é uma lição muito óbvia, inclusive se relaciona com a primeira, é a seguinte: a liderança espiritual, quando para a glória de Jesus, é digna de zelo. A gente deve zelar pela nossa liderança espiritual. Eu vou te provar isso no texto, cara, porque realmente é muito óbvio. Olha só, no verso 8 e 9, Paulo fala assim: mesmo tendo em Cristo plena liberdade, total liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, Paulo tinha toda a liberdade para mandar que ele cumpra o seu dever. Paulo, como apóstolo, tinha essa função de governança, e ele podia sim, ele tinha sim a autoridade de dar ordens aos cristãos daquela época para a glória de Jesus. Esse era o grande padrão das ordens ou dos pedidos de Paulo, cara, que fosse para o reino, para a cooperação do reino. E essa cooperação para o reino, ela se daria assim, para o bem de Onésimo, beleza? Onésimo seria livre, seria tratado como irmão, seria para o bem de Paulo também, que teria mais um ajudante por perto ali para pregar o evangelho. E seria, cara, muito para o bem do Filemão, sendo que Filemão é o cara que, entre aspas, está sendo chamado a atenção, entendeu? O pedido é para Filemão, e isso seria bênção para Filemão. Por quê? Porque Filemão exerceria o perdão cristão e se tornaria muito mais parecido com Jesus. Entende? Cara, o pedido de Paulo, a autoridade que Paulo tinha, era sim exercida e era clara. E ela cooperava para o reino. Então, entendendo isso, Paulo tem certeza que apesar dessa liberdade que ele tinha, Filemão, cara, ele atenderia ao pedido de Paulo só no amor. Só no amor.
Então, assim, Filemão não era uma pessoa que só se sujeitava à autoridade espiritual do apóstolo, cara. Ele tinha zelo, ele tinha muito zelo por ela. Hoje em dia, aqui na igreja, não sei se você sabe, mas a gente tem alguns líderes aqui nossos. Começar pelo líder de célula. Quem é líder de célula aí? Levanta a mão. Só porque está muito frio, eu estou sentindo vocês meio parados. Vocês. Líder de célula, líder de ministério. A gente tem os supervisores. Quem é supervisor aí? Levanta a mão. Aí, show. A gente tem os nossos pastores, os presbíteros e, por fim, o conselho. Todos esses, cara, eles devem ser respeitados com zelo, porque todos eles trabalham, assim como Paulo, para que a nossa fé se desenvolva, todos eles trabalham para que o reino avance. E sabe o que significa ter zelo? Sabe o que realmente assim seria ter zelo? Seria você, como Filemão, não só obedecer quando o seu líder te chamar a atenção em alguma coisa, mas seria pensar, cara, se eu fizesse essa parada daqui, poxa, o meu líder de ministério, ele chamaria minha atenção? Cara, eu magoaria, assim, algum dos meus líderes, ele teria que me chamar a atenção se eu fizesse essa parada? Isso, cara, é ser zeloso. É você, antes de fazer um negócio que dá na sua cabeça do nada, assim, é você pensar, cara, pô, o que meu líder pensaria nisso? Será que essa mensagem que eu vou mandar no grupo da célula aqui, cara, seria maneira? Entendeu? Pensar nessas coisas. Outra coisa seria, cara, a coisa que eu vou fazer, ela vai cooperar para o reino de Deus? Pô, então você vai e faz, entendeu? Isso significa ser zeloso, ser zeloso. A nossa mentalidade, ela não pode ser de rebeldia, assim, de achar legal a gente ser o contracorrente, ser o diferentão. Cara, a gente não pode achar legal criar uma redoma, assim, criar um grupinho que é o que pensa diferentão de todo mundo, que é que acha que o pastor, que o líder são assim, sem noção, que eles não estão ligados. Cara, entenda o seguinte, eu não estou falando aqui de discordar, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, justamente, por uma falta de zelo, as pessoas discordarem mesmo, só que não dar um passo de amor e conversar com o seu líder, entendeu? É a pessoa criar uma barreira do aspecto assim, cara, não adianta nada o que você vai falar, eu penso assim, eu vou ser assim mesmo. Não adianta o conselho que você vai me dar, eu vou continuar assim. Ou pior, cara, é a pessoa que vai ouvir o conselho do líder, do supervisor, do pastor, vai ficar assim, fala aí, não, é isso aí mesmo e tal, mas dentro do coração vai estar assim, cara, você é mó sem noção, você não entende, você está errado, eu não vou fazer isso. Cara, isso é exatamente o contrário de ter zelo, e isso é abominável. Isso não coopera para o reino de Deus, não é assim que a gente deve ser. Então, para o reino avançar, para a gente realmente ser tratado, ser pastoreado, é muito importante entender que a nossa liderança, cara, ela não é digna só de uma sujeição obrigatória, mas, cara, em amor, a gente deve zelar por essa liderança, entendeu? Com todo respeito. E óbvio, cara, se e somente se essa liderança for fiel às Sagradas Escrituras, pô, a gente é protestante, entendeu? A gente viveu muito tempo na história aí, dominado por líderes que não seguiam Jesus, não seguiam as Escrituras. Então, assim, pô, acho que isso é óbvio, né? Mas sim, cara, são dignos de admiração mesmo, de todo respeito, enquanto eles forem fiéis às Escrituras. A terceira e última lição é a seguinte: o encorajamento cristão, ela faz toda a diferença. O encorajamento faz toda a diferença. Especificamente o cristão mesmo, tá? A gente vê no verso 7, cara, que Paulo fala que o amor de Filemão estava dando para ele alegria e consolação. Então, assim, Filemão agia em amor com todos os santos. Era um cara que vivia para a glória de Deus, se desenvolvendo na fé, ajudando outros na fé. E isso, cara, fazia com que um velho preso, sim, numa prisão terrível, tivesse não só um leve consolo, mas, cara, ele narra um grande consolo, uma grande alegria, mesmo preso. Entende que essa parada é sobrenatural mesmo, cara. O que a carta está mostrando é que o nosso coração, ele é aquecido de uma maneira inexplicável quando um dos nossos irmãos realmente demonstra estar vivendo para a glória de Deus. Sabe? A gente, assim, é encorajado quando alguém fala uma parada para a gente. Eu não quero descartar isso aqui. Mas, cara, o principal encorajamento é quando a gente vê algum irmão caminhando, assim, firme na fé.
Eu não sei se você já teve essa experiência, cara, eu já tive, assim, mais de uma vez, graças a Deus, de ver alguém chegando na célula, e a pessoa era de um jeito, e ela vai chegando na célula, vai se apaixonando pela célula, e ela vai mudando de vida, e aí chega o batismo, cara. Pô, a pessoa decide se batizar, entende o evangelho, e você fica assim, caraca, cara, essa pessoa está vivendo para a glória de Jesus mesmo. Pô, o batismo é um negócio muito especial, cara. Tipo, recentemente o Yuri aí se batizou, não sei se vocês estão sabendo. E caraca, cara, isso mexe com o coração mesmo. Você vê, cara, a pessoa mudou da água para o vinho, a pessoa ama Jesus, é comprometida, está na célula direto, ela dá carona para todo mundo porque ela ama todo mundo. Cara, isso é maravilhoso. Então, assim, se você quer incentivar, se você quer realmente motivar alguém, pô, vamos fazer o que vai ser a nossa primeira aplicação aqui. Cara, vamos viver para a glória de Deus verdadeiramente. Sim, de verdade, vivendo para a glória de Deus de verdade. Viver para a glória de Deus, em verdade, significa fazer para Jesus todas as coisas. Então, quer você esteja bebendo, comendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus, tudo para Jesus, tudo para Ele, tudo para Ele. Tipo assim, Filemão era um cara que tinha certa grana, porque ele tinha escravo. E aí ele tinha uma casa maneira. E aí provavelmente ele pensou assim, pô, se eu quero viver para a glória de Deus, cara, o que eu posso fazer? O que eu tenho? O que eu posso dar para o reino e tal? Pô, eu tenho uma casa aqui maneira, é isso. A igreja vai ser aqui em casa. Eu vou chamar a igreja para ser aqui em casa. Minha casa é do Senhor. A minha casa é para o reino, a igreja vai ser aqui em casa. Ah, mas tem perseguição. Vai ser aqui em casa mesmo, vamos embora. Cara, da mesma forma, tudo que você tiver, sério, tudo que você tiver, usa para Jesus, usa para o reino. Isso você vai estar glorificando a Deus. Assim, usa os seus talentos, cara. Pô, se você tem um talento artístico e tal, de desenho, ou de arte no geral, pô, faz uma parada com isso, bota a mão na massa mesmo e faz para Jesus. Sim, tem uma galera que tem esse dom, esse talento, aí até, para o pessoal ficar feliz. Esse casaco daqui do Alive, as roupas do Alive ficaram maneiríssimas, né? Se alguém discordar, vai levar, pô, que isso. Pô, ficaram maneiríssimas. E olha só que maneiro que aconteceu ontem na faculdade. Fui para a faculdade com um casaco desse daqui, branco. Eles falaram assim, pô, Diogo, tá chique, hein, que não sei o quê. Eu falei, pô. E aí ele falou, pô, achei bonito, sei lá o quê, vira aí de costas, o que tem atrás? Aí tinha um texto bíblico. Ele falou, pô, não, deixa eu ler isso aí. Aí estava em inglês, né? A pessoa achou maneiro fazer a tradução simultânea. Aí ela foi fazendo lá, porque em Jesus, que eles sejam um, como a gente é um. Cara, foi maneiríssimo, porque dali de cara, já consegui falar de Jesus, assim, pô, cara, isso aqui foi uma oração que Jesus fez, pô, Jesus desejava mesmo que a igreja fosse um e tal. Pô, uma pessoa, cara, que tinha o dom artístico, quis servir, quis fazer para a glória de Deus, e olha só, as coisas vão acontecendo. Então, se você tem, gosta de tocar violão, de música, se oferece para tocar na sua célula, se você tem dom empreendedor, cara, mete a cara mesmo e, faz com que o seu empreendimento seja para a glória de Jesus. Tudo que a gente tiver, cara, é para usar para Jesus mesmo. Isso vai demonstrar a nossa fé, isso vai demonstrar o nosso amor, e as pessoas vão glorificar a Deus com isso. Amém? A segunda aplicação, que tem a ver com a segunda lição. Ah, não, antes disso, tá? Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim, é tudo por Jesus. Isso aí. É tudo por Jesus. Cara, ninguém gosta de Felipe, né? Ninguém senta do lado dele, cara. Vacilo. Pô, vacilo. Pô, tem que zelar pela liderança espiritual aí, galera. Pô. Mas, cara, assim, agora vem a parte 2, tá? Dessa parte de zelo pela liderança. Sei que é uma parte um pouco mais delicada. Então, assim, eu tentei trazer um pouco mais de embasamento e tudo mais. Então, por favor, tenta se concentrar. Mas, cara, a segunda aplicação tem que ser essa mesmo, porque, tá escancarado no texto e tal. A gente deve zelar pela nossa liderança espiritual. E aí, cara, eu tenho um livrinho lá da Confissão de Fé de Westminster, que uma pessoa da igreja me deu até. Eu acho que é um livrinho meio resumido. E aí, no capítulo 30, o primeiro ponto diz o seguinte: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Então, sim, Deus realmente chamou alguns para serem pastores, presbíteros e exercerem esse papel de governo e liderança da igreja. Isso é real.
Aqui na igreja, obviamente, a gente tem o conselho, mas também tem os líderes de célula, que também precisam ser zelados, e os supervisores que estão perto, assim, do conselho e tudo mais. E aí, cara, a Bíblia também traz algumas orientações sobre como a gente deve tratar essas pessoas. Mais profundamente, assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13, fala assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Vivam em paz um com os outros. Tenham-os na mais alta estima. Pessoal, eu sei que a gente passou por um período chatíssimo de eleição, e você já deve estar virando o olho que eu vou falar disso. Mas, cara, é possível, assim, que nesse período você tenha pensado diferente de algum líder seu, de algum pastor seu. Cara, o clima estava tenso mesmo, pessoal, muita gente estava muito doida. E é possível que, assim, no meio desse clima tenso, você tenha visto alguma mensagem, você tenha visto mensagem, assim, de WhatsApp e tal, não pregação. É possível, assim, que você tenha visto algum post de algum líder que, de repente, não te agradou, ou que, de repente, assim, te ofendeu mesmo. Ao mesmo tempo, é possível que você tenha postado coisas e mandado coisas que tenham ofendido outras pessoas também. E, cara, é possível, assim, que por causa dessas divergências, eu não vou falar de visão política não, mas assim, de leitura política, que essas divergências tenham e ainda estejam pesando no seu coração de alguma forma, ainda tenham, tipo assim, remoendo dentro de você. É possível que essas divergências existam. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá? Quando eu falo dessas divergências, eu não estou falando daquelas divergências que são contra a palavra de Deus mesmo, tá? Vale a pena a gente fazer essa distinção. Então, assim, pega os School Wars, pega as pregações do pastorzão aí, aquela como os eleitos votam, se eu não me engano. Cara, ali lança uma base mesmo. É basicamente assim, se você idolatra um político, se você tem uma posição radical, seja de esquerda, seja de direita, isso não é maneiro, isso não é bíblico. Então, assim, se você quer uma ditadura do proletariado, sei lá, e aí você quer que libere aborto, quer que libere droga, quer que libere ideologia de gênero seja espalhada e tal, cara, a sua posição, ela não é de divergência de uma opinião pessoal com algum líder da igreja. Poxa, ela é de divergência com a palavra de Deus mesmo, sabe? Então, assim, se você ficou triste, se você ficou ofendido, porque algum líder seu, algum pastor seu, se posicionou contra essas coisas, cara, é mais importante agora você entender que você, antes de tudo, tem entristecido o Espírito Santo com essa sua cosmovisão. Então, assim, isso não significa que você não possa conversar com seus líderes sobre essas coisas, tá? Mas significa, assim, que não é dessa divergência que eu estou falando. Pô, da mesma forma, tá? Agora, pegando a galera talvez mais de direita, que quer uma ditadura militar e tal, com, tortura e censura e tudo mais, cara, sua opinião, ela não é simplesmente uma divergência normal, ela é contra a palavra de Deus, e exatamente as mesmas coisas se aplicam, exatamente as mesmas coisas. Cara, você tem que mudar sua cosmovisão e tudo mais. Só que assim, nas outras coisas, cara, que são diferenças de leitura só, diferenças de leitura. Pô, eu sei que para muita gente foi muito difícil, meu irmão. Às vezes você está agarrado ali no seu jeito de enxergar a política hoje, e você vê um líder seu, enxergando muito diferente, e você fica triste, você fica remoendo aquilo. Mas, gente, assim, de coração, cara, assim como foi com Onésimo, com Paulo, com Filemão, o correto pastoreio e o zelo pela liderança é fundamental para o reino. É fundamental para a nossa vida, cara. Eu listei para você, foi bom para Onésimo, foi bom para Paulo, foi bom para Filemão. Cara, é fundamental para a gente precisa ser pastoreado. Nenhuma discordância desse tipo pode servir de pano de fundo para que você seja rebelde, para que você não se submeta aos seus pastores enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Cara, isso atrapalha o avanço do reino. Pensa como se fosse, sim, uma remada mesmo, uma canoa que geral está remando. Cara, se alguém não remar ao mesmo tempo, se alguém não remar junto, a canoa não vai tão longe. É a mesma coisa, cara. Se a gente não for pastoreado na direção de Jesus, a gente não vai andar para frente. Sério, por mais que assim, eu tenha levantado algumas dificuldades, eu acho que se a gente fosse parar para pensar um pouco, se a gente fosse esfriar a nossa cabeça,
Cara, ia ser muito mais fácil viver essa aplicação. Pensa comigo só, cara. O texto fala, né, que a gente deve ser zeloso porque, poxa, os nossos líderes que nos aconselham, eles trabalham por nós. Cara, pensa no que o seu líder de célula tem feito por você há vários anos. Isso é muito bizarro, cara. Eu acompanhei de perto, assim, eu supervisiono 2 líderes maravilhosas, já fazendo aí a propaganda. Cara, eu vejo que elas, assim, sacrificam da própria vida mesmo, beleza? Sacrificam do próprio tempo, elas têm que estudar, às vezes, em horários mais complicados, para poder estar servindo ali na célula, cara. Para que as vidas sejam cuidadas, para que as pessoas sejam pastoreadas de fato. Pô, cara, como é que você não trata uma pessoa dessa com zelo? Pô, os nossos pastores aqui, cara, vários deles, assim, deixaram vidas confortáveis para trás, cara. Tinha uma carreira, tinha uma trajetória, e, meu irmão, pelo reino, e por vocês e pela igreja, deixaram de viver isso. Cara, a gente tem que zelar, de fato, por essas pessoas. A grande meta, cara, a grande meta é a salvação. É as pessoas que, pô, eram perdidas, sendo curadas e tratadas. Entendeu? A gente aqui na igreja, assim, você acha normal que de 15 pessoas tenha passado para 1.500? Assim, você acha normal que o nosso retiro, pô, cara, tenha sido tão bênção quanto foi, tanto o Epicamp que eu estava, quanto o GoCamp que eu não estava? Você acha que é normal? Cara, Deus tem feito coisas maravilhosas nessa igreja, coisas assim tremendas mesmo, que talvez depois a gente tenha que escrever e quando passar o tempo a gente vai realmente valorizar. Mas, cara, Deus tem estado sobre nós, a igreja tem crescido, várias células têm multiplicado, as pessoas têm amadurecido. Jesus está fazendo essa obra. E, cara, isso acontece porque a gente de fato rema junto, porque a gente de fato é pastoreado na direção de Jesus, para que o nosso coração seja tratado. E é importante que a gente continue assim. Cara, eu falo por mim. Pô, se eu não tivesse assim, alguns líderes de célula ao longo da minha vida, alguns pastores, pô, eu estaria muito perdido, assim, não, talvez não muito perdido. Aí é forçar. Mas, cara, minha fé estaria muito mais fragilizada do que está agora. E é assim, cara, a gente precisa. A melhor coisa que a gente pode fazer é tentar superar essas diferenças que rolaram e, cara, e viver da forma que Jesus orienta a gente, sendo pastoreado nas nossas células, nos discipulados, nos gabinetes. Amém? Na prática mesmo, cara, para poder encerrar isso aqui, tem um outro texto que eu não vou ler para não estender tanto tempo, mas está em Hebreus 13:17, você pode ver depois, que, cara, basicamente não só diz que a gente deve obedecer e tal, mas que a gente deve, sim, fazer com que o ministério dos nossos líderes seja uma alegria e não um peso. Segundo o próprio texto de Hebreus, isso seria proveitoso para a gente. E a ideia, cara, não é a gente obedecer forçadamente, entendeu? Não é para a gente fazer essa parada sem nenhum amor e tal, sem consideração. A ideia é ter zelo. E aqui, cara, então, situações que podem acontecer. Pô, se o líder de célula já te deu um toque por alguma coisa, por alguma questão, cara, não passa só a fazer aquilo que ele mandou, mas começa a pensar, cara, o que mais eu posso fazer que ajude a célula a caminhar? O que mais eu posso fazer para melhorar? Então, se você postou uma parada estranha, uma foto estranha, se você falou mal de alguém, e alguém te deu um conselho, algum líder reparou e veio te corrigir, meu irmão, é para você glorificar a Deus mesmo, não é para você ficar chateado, é para você glorificar a Deus. E, cara, não só parar de falar mal das pessoas, de fofocar e tal, mas é para você, assim, se você vira algum foco de fofoca, você passa a ser aquela pessoa que apaga, entendeu? Fala, cara, isso não é maneiro não, isso não contribui para o reino. Pô, uma outra coisa aqui, se você foi chamado para um gabinete, cara, isso é bênção mesmo, independente de qual seja o tema, ainda que seja um gabinete talvez mais de repreensão, isso é bênção, louva a Deus. Cara, você está sendo cuidado, você entende? Você entende que, assim, você não está sendo uma ovelha desgarrada, que ninguém se importa, cara, você está sendo cuidado, beleza? Pô, tem umas outras questões aqui, ó. Pô, a gente sabe que a igreja tem um direcionamento de tocar músicas, cara, de pessoas que a gente tem mais confiança de que sejam tementes a Deus e tal. E aí sempre tem um malandro na célula que fica insistindo pra caramba para tocar música ruim. Tô zoando. Mas para tocar música, cara, de autores, assim, cara, que, pô, de repente, até para uma pessoa que está chegando agora, se a pessoa fosse afundando naquele mundo ali, daquele autor, vai ouvir algumas pregações zoadas e tudo mais. Pô,
Pô, cara, então assim, se você sabe que tem essa direção da igreja, na sua célula você vai insistir para tocar os louvores da igreja, pô. Que Emily aqui canta, que João Marcelo canta. Mais ou menos, tô zoando, bem pra caramba. Entendeu? Não vai lançar O Joquebed, Moisés não vai morrer, imagina. Fim de carreira. Não é isso que a gente quer, beleza? Então, assim, em linhas gerais, tá? Para finalizar isso aqui, se alguém já te deu um toque, se alguém já te deu uma orientação, cara, busca realmente obedecer. Ninguém tem prazer em ter que dar toque, em ter que repreender de alguma forma. Mas, cara, Deus vai cobrar dos nossos líderes, entende? Então, assim, eles têm que fazer, sabe? E, cara, mais que isso, assim, não busca só obedecer, não, mas, cara, busca já fazer as paradas de coração mesmo, que nem Filemão, de coração, vai e faz. Beleza? A terceira e última aplicação, desculpa pelo tempo, pessoal, é a seguinte: devemos saber elogiar e incentivar uns aos outros. A gente deve saber elogiar verdadeiramente. Cara, isso para mim, eu nem precisava falar essa aplicação para vocês, porque constantemente me elogiam sobre a minha roupa. Sim, não sei porquê. Eu chego aqui sábado à noite, tal, 8 horas, aí eu venho com, pô, bermuda tectel, tal, chinelinho da humildade. Aí a pessoa fala, pô, chinelinho, tá legal, hein? E eu sei que isso é um elogio de coração da pessoa. Até Felipe, eu sei, pô, por isso que você senta sozinho, porque, pô, tu me deu um elogio estranho até, ó. Esses dias estava no final de semana de treinamento, chinelo sempre, e a bermuda lá. Aí Felipe fez um elogio lindo para mim, falou assim, pô, Diogão, sempre assim, né? Bem despojado. Aí eu fiquei, Assim, o que acontece? Cara, a gente deve sim elogiar e incentivar as pessoas, beleza? Mas a gente não pode ser falso. Que eu interpreto como um elogio, muito obrigado. Cara, então, é importante falar isso, cara, porque isso está atrelado ao amor, sabe? Quando a gente ama, assim, a gente realmente vai elogiar de verdade. E, pô, eu sou contra good vibes e tal, mas falando sério aqui, dando um certo embasamento. Pô, Paulo acaba fazendo isso. Imagina, meu irmão, você que conhece Paulo, Paulo chegar para você e falar, pô, cara, você realmente tem reanimado o coração das pessoas. Pô, eu ia ficar maluco, cara. Pô, apóstolo tal me elogiando. Isso é muito maneiro. Paulo estava dizendo, cara, Filemão, você está no caminho certo, cara, continua assim. Jesus também fez isso nas cartas de Apocalipse, não sei se vocês lembram, mas ele começava elogiando as igrejas, naquilo que a igreja devia se manter, depois fazia as críticas. Pô, tem uma parábola que é muito maneira, a parábola dos talentos. Tipo assim, o Senhor lá dá 5 talentos, imagina como se fosse uma moeda, dá 5 moedas para um cara, o cara investe e consegue mais 5. E aí, cara, o Senhor, ele não fala só, pô, parabéns, fez sua obrigação, tá aí muito bem despojado. Ele não fez isso. Ele falou assim, ó, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. É o seguinte, cara, a gente vai viver o nosso testemunho, isso vai encorajar as pessoas, mas a gente também vai elogiar as coisas em que as pessoas estão acertando, estão vivendo para Jesus. Um exemplo muito bobo disso, cara, foi uma vez que Ramon, estava ensaiando com Ramon, dinâmica, aí tinha uma música, Behold. Cara, eu parei de tocar num verso, porque a música tinha que cair. Isso assim, tem uns 4, 5 anos. Ramon falou, caraca, mandou bem, é isso aí, Diogão. Pô, até hoje, sempre que toca essa música, eu não encosto no violão quando eu chego no verso. Eu lembro, pô, Ramon me elogio. Cara, elogio de Ramon é tipo elogio de pau. Aí, cara, eu mantenho. E uma outra parada que já aconteceu, cara, que foi assim, muito maneira. Aí, isso foi o Dioguinho de 14 anos, eu acho, cara. Se você me conhece, sabe que eu tenho muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de escrever, de digitar, eu escrevia tudo errado. A Emily sabe. E aí, cara, teve uma célula em que era final de ano e a galera foi falando das coisas que Jesus fez e tal. E aí, cara, a líder da célula falou meio desanimadinha, assim, pô, assim, eu acho que não foi um ano tão maneiro e tal, já vivi coisas melhores, sei lá o quê. E eu fiquei surtado com aquilo. Cara, porque essa líder de célula, ela assim, ela abria a boca e eu era abençoado. Tipo assim, várias vezes. E aí eu fiquei assim, pô, não sei escrever, né, mas vamos tentar fazer uma coisa. Aí eu cheguei de noite, comecei a digitar, mó textão.
cara, fulana, pô, você falou que você está meio desanimado e tal, mas olha só, você é bênção de Jesus. Pô, você pode não ter sentido isso, você pode não ter percebido isso, mas várias vezes eu cheguei, pô, desanimado com o devocional, aí você falou uma parada, o meu coração mudou, foi muito maneiro e tal. Pô, mandei o texto, dei o meu melhor, eu dei o meu melhor. Foi ruim, mas eu dei o meu melhor. Pô, cara, aí a líder da célula mandou um outro texto falando, cara, pô, nunca chorei lendo um textinho de WhatsApp, mas, pô, muito obrigado mesmo por essas palavras e tal. E ela falou assim, cara, eu estava pensando em desistir de liderar a célula. Que bizarro, eu estava pensando em desistir. E aí, passou o tempo, essa célula foi crescendo, crescendo, crescendo. Felipe chegou a visitar essa célula umas 2 vezes, elogiou ela em público até. Cara, a célula multiplicou, para a glória de Deus, várias pessoas foram salvas, assim. Cara, e a pessoa estava pensando em desistir de liderar, sabe? Então, assim, cara, às vezes vale a pena você realmente chegar numa pessoa que está fazendo algo certo e falar, cara, é isso aí, continua assim, continua fazendo isso. Então fica uma hiperaplicação aí, se você puder, antes de ir embora da igreja, cata uma pessoa e, pô, faz um elogio maneiro, de coração, entendeu? Coração. Que realmente incentiva a pessoa a caminhar para Deus, sabe? Isso vai ser muito legal. E, cara, para concluir, pô, não sei se vocês repararam nesse padrão, mas todas as aplicações que foram ditas aqui, quando a gente viver para a glória de Deus de verdade, da gente zelar para a nossa liderança, da gente elogiar e motivar, na verdade, elas vêm justamente do amor. Todas as aplicações, elas vêm da fé e do amor, são 2 pontos centrais. Olha só, quem não tem fé nunca vai ver a Deus, nunca vai tentar viver para a glória de quem não acredita. Então, acabou a primeira aplicação. Quem não crê na palavra nunca vai se submeter aos líderes que vão exortar essa pessoa justamente com base na palavra. Quem não tem fé, cara, já também descartou a segunda aplicação. E sem amor, como é que a gente vai incentivar alguém? Como é que a gente vai elogiar alguém? Não existe. Sem fé e sem amor, nenhuma das aplicações aqui seriam válidas. Vocês poderiam simplesmente jogar toda a pregação no lixo mesmo e ir embora. Só que aí, cara, a gente percebe então que a fé e o amor de fato são coisas essenciais. Essenciais. E o que a Bíblia nos diz? Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não é de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fé e o amor que a gente tanto precisa para viver todas as aplicações, elas vêm justamente do nosso Deus maravilhoso. Desse Deus que morreu por nós, que nos amou primeiro. Se é possível a gente se reunir aqui, se é possível a gente viver essas aplicações, é porque Jesus nos amou primeiro, é porque Ele se deu em sacrifício por nós. Cara, hoje a gente tem aqui um corpo de líderes e aconselhadores, um corpo de pessoas que vão incentivar a gente. Mas Jesus, cara, Ele se sacrificou sem ter ninguém para motivar Ele, sem ter ninguém para aconselhar Ele. Jesus sofreu completamente sozinho, justamente para que a gente pudesse ver isso hoje. Cara, toda a glória a Jesus, toda a glória a Jesus. Cara, o nosso dia a dia, e de maneira prática, a gente deve viver como exemplo de fé e amor, para que aquele que nos amou primeiro, sempre receba todo louvor. Quando a gente viver assim, com certeza essa verdade e esse amor que apontam para Jesus, vão se espalhar e vão ser lembrados. Essa vai ser a nossa marca para sempre. Essa verdade vai prevalecer. Amém? Meu Senhor querido, a gente coloca o nosso coração diante de você, Senhor, querendo viver para a sua glória, Senhor, querendo te servir. Você é tudo para a gente, Jesus. A gente te ama. A gente te agradece porque o Senhor encontrou a gente, Jesus. A gente sabe que uma vez que o Senhor sofreu por nós, Senhor, uma vez que o Senhor perdoou a nossa vida e nos deu o Espírito Santo, a gente de fato pode viver dessa forma. Meu Pai querido, livra a gente, Senhor, de ser uma igreja que se divide, Senhor. A gente sabe que isso entristece o Teu Espírito Santo, mas que a gente seja um só, Senhor, um só coração, Pai. Que a gente te ame, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos líderes, Senhor. Cada líder mesmo, Senhor, que você possa dar uma porção redobrada mesmo do Teu Espírito Santo, para que eles permaneçam, Jesus. Ajuda a gente, Senhor, a tratar eles com o máximo de respeito, Senhor, com o máximo de zelo. Pai, livra a gente, Senhor, de decidir sair do rebanho.
Livra a gente de decidir andar sozinho, de decidir ficar no nosso próprio querer, Senhor. A gente sabe que se a gente não estiver junto como igreja, tudo pode dar errado. Senhor, trata o nosso coração, tira do nosso coração qualquer mágoa, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra nessa igreja qualquer grupinho maligno que tenha se levantado contra a igreja, Senhor. Contra a liderança, Senhor. Que tem se rebelado mesmo, Senhor. Que o Senhor não os quebre, assim, simplesmente excluindo qualquer coisa, Senhor. Mas que essas pessoas possam, de fato, assim, se arrepender diante de você. Senhor, que a gente viva para o seu louvor juntos, Senhor, juntos. No nome de Jesus, que a tua igreja se incentive, que a sua igreja realmente caminhe na sua direção sempre, Senhor, para que a tua bondade, para que a tua glória sempre seja conhecida por onde quer que a gente vá. No nome de Jesus. Amém.